gente, bem-vindo ao canal Sua Graça Oficial, ok? É a segunda lição do quarto semestre, já estamos findando aí nosso ano aí, e a lição do quarto semestre nós vamos falar muito sobre escatologia, nós vamos falar muito sobre a ideia do fim, ok? E uma coisa que eu quero trazer atenção aqui, como a gente já sabe, o fim vem. Mas eu quero trazer assim uma observação aqui na introdução, para a gente já pegar essa ideia de saber que desde o começo, desde ali do livro de Gênesis, Deus ele sempre teve uma preocupação com a ideia do futuro da humanidade. A gente vai ver muito ali, ele falando para o primeiro casal ali, ó, não coma do tal fruto, porque se vocês comerem vai acontecer tal coisa, tal. Então vocês já prevendo a ideia do futuro em relação ao homem. Então, para a gente entender a escatologia, nós temos que viver três tempos, ou três maneiras de ver, que é o passado, o presente e o futuro. E a ideia do futuro é uma ideia que Deus sempre se preocupou com a humanidade. Então a gente já vai pegando aí a ideia desde lá de Gênesis, Deus já falando para o primeiro casal, o que aconteceria se possível eles comessem aquele fruto, o que ia acontecer. Então a gente vai ver que ali Deus já preparando o homem para o futuro. E outra coisa, no capítulo 4 de Gênesis também, ele vai falar para Caim, ó Caim, o inimigo está à porta aí. Se você ceder, vai acontecer tal coisa, já prevendo Caim para o futuro. E o que a gente vai ver ali é uma possível morte do seu irmão. Mas Deus já tinha alertado, Deus já tinha falado com ele. Então a história que a gente vai ver, desde Gênesis Apocalipse, é sempre Deus preparando o homem para o futuro. Deus sempre falando para o homem, olha, é assim que vai acontecer, se vocês fizerem. Um grande divisor de águas a gente vai ver ali no livro de Deuteronômio 28. Deus falando, ó, se vocês fizerem tal coisa, vocês vão ser abençoados. Se vocês fizerem tal coisa, vocês vão ser amaldiçoados. Então, tratando uma ideia do que vai acontecer justamente no livro de Ezequiel e também em Jeremias falando naquela atualidade do que vai acontecer, mas tudo isso já era previsto. Tudo isso já vinha sendo previsto. Outra coisa que nós vamos ver, eu falei passado, presente e futuro, Jesus também, quando ele começa a anunciar o tempo futuro, de como viria, o que iria acontecer, então ele começa ali mandar o povo olhar para o retrovisor, olha, como foi nos dias de Noé, assim vai ser a minha vinda também, olha, o único milagre que vocês vão ver são o milagre de Jonas, tipo mandando a gente olhar lá para trás. E a gente vai pegar o livro de Mateus, você vai ver que geralmente é um livro que está sempre pedindo para o povo dar uma olhada para o retrovisor, dar uma olhada para o passado, para eles não continuarem errando, ok? Entendeu? E agora nós vamos falar do presente, do que está acontecendo, do que vai acontecer justamente ali no livro de Ezequiel, que é justamente aquilo que Deus já tinha falado antes. Só que o povo ele não vai dar ouvido, então acontece aquilo ali. Então a escatologia contemporânea do livro de Ezequiel é uma escatologia que ela já tinha sido premeditada. Então ali o povo ele não é pego de surpresa. O que acontece ali com o povo é que o povo, a rebeldia do povo chega àquele momento, chega àquele ponto. Então é por isso que a ideia do fim vem. Mas o fim vem, o fim já foi anunciado. Então para a gente entender a ideia da escatologia, nós temos que trabalhar sempre com esses três tempos, passado, presente e futuro. E sempre tendo essa ideia que Deus está sempre falando do futuro. O livro de Apocalipse é um livro futuro. É tanto que eu falo sempre, gente, se você não ler, se você não pegar a estrutura dos 4 evangelhos, se você não pegar e entender que ali é uma base do que vai acontecer em Apocalipse, a gente não lê os 4 evangelhos, a gente se perde. Porque primeiro a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ler os 4 evangelhos, que é uma base, que está falando, ó, vocês fazem isso, porque vai vir. E se vocês não estiverem preparados, vigia. Esteja atento, que as coisas vão acontecer. Então, é uma ideia de um alerta.
Então Deus está sempre alertando o seu povo, ok? Então não existe desculpa. Então vamos lá para a gente já pegar uma ideia, para a gente ver o que é que está falando aqui nessa lição que nós vamos fazer hoje, ok? A ideia é, veio a mim a palavra, aqui no primeiro tópico. Então era uma ideia, uma chancela que se tinha ali, de uma espécie de autoridade do profeta, para ele falar para o povo, veio a minha palavra, a palavra de Deus, para eu falar para vocês. Então, tipo, eu sou encarregado de estar anunciando para vocês do que Deus está pedindo. Entendeu? Então isso era uma expressão que era usada pelos profetas. Os profetas usavam muito essa expressão, veio a mim a palavra do Senhor para falar com o rei, para falar com o povo, para falar com qualquer um. Mas a expressão direta é isso aqui, veio a mim a palavra do Senhor. Então nós vamos ver aqui no segundo subtópico a ideia da extensão, porque a palavra que vem ali para Jerusalém, ali para Israel, não é só para Israel. Aqui o que é que nós vamos ver ali? Nós vemos a expressão Adamar, Israel. Mas ali é um evento que ele não é só para Israel e não é só para Jerusalém. Ali nós vamos ver que é um evento cósmico, ali abala toda a estrutura da Terra. É um evento. A gente sabe que, eu sempre falo que Israel é relógio do mundo, a gente sabe disso aí. Então tudo aquilo que acontecia, o que acontece em Israel, reflete no resto do mundo. Então aquilo ali também que vai acontecer com Israel, vai terminar refletindo também ao mundo também. Então as pessoas vão ver e abala, é uma espécie de um abalo cósmico. Então é uma ideia universal do que vai acontecer com Israel. Israel termina sofrendo e abalando também o mundo. Então essa é a ideia que nós temos aqui. E a extensão que vai falar aqui no segundo subtópico é justamente isso aí. Não é só para o território de Israel. O fim vem, as coisas vão acontecer e acontece não só com Israel, mas o endereçamento dos episódios ali é justamente o endereçamento que é para Israel, porque é Israel que faz com que tudo aquilo aconteça. Mas veja que quando Deus chama Israel para ser luz para as nações. Deus chama Israel para ser luz para as nações. É bem interessante. É tanto, eu pegar indo lá um pouco lá para o Novo Testamento, Jesus ele falando, olha, vocês são sal. Sal para quem? Sal para a humanidade. A representação do sal e da luz, vocês são para a humanidade. E a luz, vocês são a luz do mundo. Então vocês têm que refletir. Então quando fala luz, é tanto que fala. A luz de você não é para ficar escondido debaixo de alguma coisa. Então vocês vão ter que ser representado como luz. Só que quando eles não eram representados como luz, pagava-se um preço também. O pessoal também via. Era para ver tanto a luz como para ver também a derrota, ok? Então, para a gente já entender aqui. E agora nós vamos para o terceiro subtópico. Quando? A ideia é essa. Quando? Então, a expressão ratá, do hebraico depressa, que vem da ideia do depressa, agora. É agora, entendeu? E é isso que vem. Então a preocupação é tipo, para amanhã não, agora. A palavra está vindo agora. Então o fim vem agora. Então acordem, procurem, se alertem, porque o fim está vindo. O fim já está sendo anunciado. E ele já vai ser para amanhã. Ele já vai ser para amanhã, não é para depois, não. Ele já tá vindo agora, ele já está vindo, entendeu? Não é que você vai esperar, não. O fim anunciado aqui do terceiro subtópico. Quando? Porque existe essa ideia da expressão, só que aqui está falando da palavra atar, depressa. Ok? Então é uma coisa depressa. É mais ou menos o que estivesse acontecendo hoje. A ideia de uma precisão. Para a gente se prontificar diante das coisas que estão acontecendo, porque nós estamos falando aqui de uma ideia escatológica. O fim vai vir, o fim estava sendo anunciado, e o povo estava disperso. Aquilo que eu mencionei logo ali no começo da lição, quando Jesus fala para o pessoal, olha, a minha vinda
ela vai ser muito parecida com os dias de Noé. O povo disperso, o povo não me esperando, mas o fim está sendo anunciado. E aqui de Ezequiel, trazendo uma comparação, o fim está vindo, o fim vem, entendeu? Então é agora, ok? Então vamos lá para o segundo tópico, que vem da ideia do fim, do Haaretz, fim, destruição, ruína, catástrofe. Então essa palavra vem significando isso aí. E a ideia que nós temos aqui, a gente vai ver que essa destruição é o que acontece na história de Israel. Ali nós vamos ver, primeiro, vai sendo destruído a cidade, vai sendo destruído o templo, mas tudo, o pessoal de Israel, eles já tinham sido anunciados, tanto que é bem interessante, eu falo muito isso aí. Ezequiel, ele é levado para a Babilônia, e Jeremias, ele fica do lado de cá. Você vê a provisão de Deus, Deus sempre avisando, mas ele sempre tem uma ideia de provisão para o povo dele, sempre tem. E Jeremias, ele fica cá em Israel, tanto que ele vai ter um privilégio de Nabucodonosor mandar perguntar para ele se ele quer ficar na Babilônia ou se ele quer ficar em Israel, para você ver o tanto que o privilégio, a ideia de cuidado que Deus tem, mesmo diante de tudo, com o seu povo, deixando um profeta lá na Babilônia e deixando outro profeta aqui em Israel. Só que o que acontece com Jeremias, fugindo um pouco aqui conversando um pouco lá no lado, é que Jeremias, ele é muito contemporâneo, ele é o profeta que vê a sua profecia se cumprindo, tanto que em Jeremias 39, a gente vê que a gente vai ler e as próprias lágrimas, elas vêm nos nossos olhos. Por quê? Porque a gente sente o impacto do que Jeremias sentiu. Tanto que posteriormente nós vamos ver o livro das Lamentações, porque não é fácil. É uma profecia que se cumpre com ele em vida. Ele vai vendo o seu país sendo destruído, ele vai vendo o templo sendo destruído. Então ele é muito contemporâneo com aquilo que acontece, daquilo que eu falei do presente, né? Para a gente ver a escatologia sempre com essas três visões: passado, presente e futuro. Então Jeremias, ele vai anunciar o futuro, só que ele vê o futuro praticamente. Então é bem interessante. Então Deus tem esse cuidado. Deus tem esse cuidado de deixar Jeremias cair em Israel, e Ezequiel vai lá para a Babilônia também anunciar, está sempre falando, sempre ali do lado do povo, que é um cuidado de Deus. Deus mesmo anunciando que eles iam sofrer, mas mesmo assim Deus está sempre entrando com providência sobre o seu povo, sempre entrando com providência sobre o que tem que ser feito. E é bem interessante isso aí, para a gente ter uma ideia da escatologia. Não só quando a gente fala em escatologia, a gente pensa só sempre sobre Apocalipse. Mas o livro, a Bíblia, ela é escatológica. Nós somos um povo escatológico, porque nós estamos sempre com a ideia de futuro, sempre trabalhando com essas coisas assim. E a gente vai ver ali o dilúvio mesmo. É um evento apocalíptico. Porque Apocalipse significa revelação, e Deus está sempre revelando o que vai acontecer, e como ele revelou para o povo nos dias de Noé. Ele revelou para Noé, revelou para o povo, pedindo para Noé avisar o povo do que ia acontecer. Então ali é um evento escatológico, é um evento de apocalíptico, bem interessante, para a gente não ter só a ideia, Apocalipse, esses eventos apocalípticos é só lá no livro de Apocalipse, no final da Bíblia. Não. Desde o começo da Bíblia, nós já vamos ter esses eventos, eles acontecendo, como nós estamos vendo aqui nessa lição, ok? Para a gente ter uma ideia do que essa lição quer trazer. E a escatologia, ela está bem assim, bem contemporânea para os nossos dias, ok? Para a gente já ir pegando aqui, ok? Então vamos lá, ideia de destruição. E aqui no mesmo segundo subtópico também, e aqui nós vamos ver uma ideia de a mensagem que é trazida é para ela causar impacto, entendeu? Mas para quê? Por causa da ideia da idolatria, porque
Era para se acabar com a idolatria. Então, se a palavra ela não causa um impacto, se a palavra ela não traz a gente uma ideia gente, ou a gente acaba com essa idolatria, ou a gente acaba com o que está acontecendo, ou a gente vai sofrer. Então, a ideia da palavra aqui é justamente essa, que nós vamos ver aqui, que era para acabar com a idolatria. Então, a palavra ela tinha que causar um impacto para o povo ele se arrependesse dos seus maus caminhos. A ideia aqui é essa, que nós vamos ver aqui, ok? E para causar esse impacto. E aqui nós vamos ver no segundo subtópico a repetição de novo, para acabar com a idolatria. É um negócio mesmo que teria que ser erradicado do povo de Israel. É tanto que vai se repetindo aqui, ó. A repetição aqui é para acabar com a idolatria. Entendeu? É tipo reivindicando, gente, ó, vocês estão errados. Aí vem de novo, gente, vocês estão errados. Gente, vocês estão errados. Alertando o povo, porque Deus, ele não se alegra em castigar o seu povo. Deus, ele não se alegra em se castigar o seu povo. Ali é porque é o caso de uma provisão que já foi dada. Mas Deus sente isso aí, Deus não quer. Então, quanto mais o povo procurar se arrepender, para Deus é bem melhor, porque não precisa. A ideia não é de castigar. E nós vamos ver aqui, bem interessante isso aqui, entendeu? A ideia de repetição aqui, no segundo subtópico, do segundo tópico, era para acabar mesmo com a ideia de idolatria na terra de Israel. E aqui nós vamos para o terceiro tópico, a ideia do inimigo. Então nós vamos ver quem é que Deus vai usar. E Ezequiel vai falar no capítulo 7, 10, que a vara já floresceu. Você vai ver que Ezequiel ele vai usar uma metáfora botânica. Ele vai usar a ideia de uma ideia de árvore. Então a vara já floresceu. Então a vara, quem seria essa vara? A vara seria Nabucodonosor, que ele vai ser usado como Azorrag, né? Isso mesmo, Azorrag. Lembrando um pouco lá daquele cordão, lá daquela corda que Jesus faz lá e expulsa o povo do templo, né? Lá no Novo Testamento. Então Nabucodonosor ele vai ser usado como instrumento, como o rei da Síria também foi usado como instrumento para castigar Israel do Norte. E agora Nabucodonosor vai ser usado como um instrumento de Deus para castigar o povo de Israel, entendeu? Então, só que tem um problema aqui muito grande, é que o Nabucodonosor, ele exagera. Então a ideia dele exagerar na punição, naquilo que Deus permitiu, ele vai sofrer também, porque ele exagera. Não era para ele exagerar, porque existe um limite, né? Deus usa ele para destruir a cidade de Israel, mas ele abusa. E é como o homem ele não tem limite. Então, já que ele abusou demais, ele exagerou, então Deus também vai dar uma puxada nele também. É tanto que nós vemos a história dele, que ele chega no seu palácio: és minha Babilônia, que eu construí com minha magnificência. Só que quando ele fala isso, vem nele um espírito de loucura. Vem um espírito de loucura e ele fica louco durante 7 anos, não é isso mesmo? Uma história aí bastante conhecida que nós sabemos. Mas por que isso? Porque ele resolveu exagerar naquilo que Deus tinha permitido fazer, ok? Então aqui nós estamos vendo que é Deus que está usando o Nabucodonosor como um Azorrag, como uma ideia de lição para o povo. Só que existe limite, como foi usado o rei da Síria também, com o povo do Reino do Norte, aquilo que nós vamos ver lá, que vem dando origem à cidade de Samaria, tal, tudo aquilo ali, aquela bagunça. Mas a ideia é essa, é que o povo, eles têm que ter essa ideia. E aqui nós vamos ver o exagero que o rei Nabucodonosor faz e ele vai sofrer a punição. Então o que eu quero trazer com essa lição hoje, é um despertamento. A lição traz uma ideia de despertamento, que desde o começo, como eu falei, Deus ele sempre teve essa ideia do futuro com o seu povo. E em certo momento ele vai pedir para você olhar para o retrovisor, em certo momento ele vai pedir para você olhar para frente, em certo momento ele vai pedir para você olhar justamente para hoje, que é o que está acontecendo ali no contemporâneo dessa lição, E é bem bacana que a gente vai ver o cuidado de Deus.
Só que é o seguinte, o fim, ele vem. O fim, ele vai vir. Foi premeditado, foi falado e ele vai vir. Então, Deus, ele não vai poupar. Ele vai cuidar, que nem ele cuidou, mandando Ezequiel lá para Babilônia e Jeremias cá em Israel. Então, é uma providência divina. É uma providência divina. Só que as coisas vêm e é sempre avisado. O povo de Deus, ele não é pego desavisado. Então, por isso que eu gosto de trazer essa escatologia dentro do contexto bíblico, histórico, de um todo, pegando o famoso conjunto da obra, para a gente entender que a Bíblia ela é escatológica, né? Então ela vem trazendo, Deus já sempre falando do futuro com o povo, sempre, ó, se vocês fizerem isso, vai acontecer isso, se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. Então, o que acontece ali em Ezequiel é justamente isso aí, o contemporâneo do que já tinha sido previsto e acontece. Só que o que nós estamos trazendo nessa lição hoje, que é o mesmo aviso que foi feito para Israel, é o mesmo aviso que está sendo para a gente hoje, ok? O mesmo aviso que foi dado para o povo de Israel é o mesmo aviso que está dando para a gente hoje. Mas onde é que está o nosso aviso? O nosso aviso está nos evangelhos, aquilo que eu falei. Jesus ele vem avisando. Ele vem avisando, olha, gente, vai ser dessa maneira. Aí depois, aí vem Paulo, o apóstolo do gentio, avisando, gente, é dessa maneira que vai ser. O reino de Deus, ele vai ser dessa maneira. A gente tem que se comportar de tal maneira para entrar no reino dele. Se a gente fizer tal coisa, a gente vai ficar fora. Lembra lá de Deuteronômio 28, que fala, ó, se vocês fizerem tal coisas, vocês vão ser amaldiçoados. Se vocês fizerem tal coisa, vocês vão ser abençoados. E a mesma coisa, Paulo ele vem falando com a gente também, a mesma coisa. Gente, para entrar no reino dos céus, é dessa maneira. Se a gente fizer tal coisa, a gente fica fora. Ok? Então é bem assim, bem interessante, sempre avisando. A ideia é sempre de aviso, a ideia é sempre de alerta. Então essa lição, ela traz o alerta, e essa lição ela também vem trazendo o que acontece se a gente não cumprir. O que acontece. Então, que nem a ideia da idolatria, está avisando, a repetição vem, o fim vai vir. Então acordem, gente, alerta, gente, Jesus está vindo, gente, o que trazendo para hoje, o que está acontecendo muito com a gente hoje, ok? Então, para a gente entender toda essa conclusão do que a revista, do que a lição veio para passar hoje para a gente. Então, a ideia é que a gente fique alerta, a ideia é que a gente esteja vigilante, a ideia é que a gente se apresse, a ideia é que a gente desperte, é um despertamento. As lições desse trimestre é uma ideia de despertamento, ok? Então, para a gente pegar ela como um todo e mostrando onde foi que Israel errou, e mostrando que Deus avisava, e mostrando que Deus ele tem esse comprometimento com o seu povo, não só como Israel, como o povo de hoje também. Então, é um pacote que, se a gente procurar refletir, a gente vai ver que Deus está sempre cuidando do seu povo, e é muito bacana. Então vamos lá para a conclusão, para a gente já estar terminando essa lição aí. E vamos ver o que é que traz aqui na conclusão, né? Que é muito do que eu falei. Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune. Lembra do que eu falei? E que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, dos ensinos dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico da verdade. Então não existia desculpa, como nos dias de hoje também. Hoje nós não temos desculpa, ok? Então estamos sendo avisados. Foi preparado algo muito bom para a gente, foi preparado também algo também para Israel também. Só que Israel ele tropeçou, mesmo sabendo de tudo, tendo os profetas, tendo os sábios, tendo Moisés, né, como um grande protagonista
de estar cuidando deles, da lei mosaica, de tudo, mas mesmo assim eles tropeçam. Então, para que a gente não venha cair no mesmo erro de Israel, para que a gente não venha sofrer as mesmas coisas que Israel sofreu por causa da rebeldia, do que está falando aqui. Eles não estavam isentos, eles sabiam do que ia acontecer, não estavam impunes, não ficaria impune. Então eles tinham ideia, entendeu? Não podia alegar ignorância, não sabia, eu não fui avisado. E a gente vai ver, como eu trouxe aqui a história escatológica, que ela começa em Gênesis, né? Já começa em Gênesis, das providências do que iria acontecer, e até mesmo após a queda, Deus falava, vai nascer um da semente da mulher, que pisará na cabeça da serpente, olha Adão, você vai comer do suor do seu rosto, olha Eva, você agora vai ter dores, vai ter filho com dores de parto. Então tudo aquilo vai sendo mostrado o que vai acontecer com eles, que até então, mas por que está sendo falado aqui? Porque eles infringiram a lei, eles infringiram o mandamento ali. Eles infringiram, porque não existia a lei ainda, né? Então, é para a gente entender isso aí, porque é avisado, mas na hora que é avisado também existe uma sentença, e é avisado também o que vai acontecer mais para frente, ok? Então, que Deus abençoe, essa é a conclusão, né? O julgamento divino na história mostra que o pecado jamais ficará impune. E que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, dos ensinos dos antigos sábios, da revelação dos profetas e dos conselhos dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico da verdade, ok? E que Deus abençoe a vida dos irmãos.